É Cristo chamando, chama por ti e por mim. Bom dia, telespectador do Opção para a Vida. Espero que você tenha se deleitado com este belíssimo e inspirado hino interpretado pelo Conjunto Coral Sarah Calley, pela ocasião do aniversário, 38º aniversário, na noite em que foi apresentada uma belíssima cantata sobre o Evangelho que transforma e restaura vidas. Hoje, terça-feira, dia 18 de dezembro, comemora-se o Dia Internacional do Migrante. E nós que fazemos o programa Opção para a Vida, damos as nossas boas-vindas a todos os migrantes, aqueles que estão indo e os que estão chegando, os imigrantes também. Deus os abençoe grandissimamente. Dentro de instantes estaremos trazendo a conclusão desta mensagem que nós ministramos sobre o cristão diante de um mundo, né? Como o cristão deve se comportar diante do presente século, né? Nós estamos vivendo na pós-modernidade e muita coisa o cristão muitas vezes tem que se deparar. Situações controversas que podem tirar, né, o viés do testemunho do cristão. Estamos muitas vezes na contramão de um mundo totalmente contrário às doutrinas e à mensagem do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero lembrar a todos, mais uma vez, que está se aproximando, está chegando, estamos na contagem regressiva da nossa cantata natalina, no dia 25, é uma terça-feira. Nós geralmente reservamos o dia 24, a véspera do Natal, para que as famílias possam estar reunidas na ceia do Natal, mas nós, na terça-feira, dia 25, estaremos celebrando a nossa cantata natalina, que já faz parte do calendário de Campina Grande. Você não pode ficar de fora, temos muitas novidades este ano e está imperdível. Sem perda de tempo, fiquemos com a conclusão desta mensagem sobre o tema O Cristão no Presente Século. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Paulo estava falando para a igreja nos primórdios da sua história. Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo?
Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam a sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Paulo escrevendo João escrevendo na sua primeira epístola, nos diz que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos. Então observem, amigos, irmãos, que o humanismo, ainda hoje, como naqueles dias do apóstolo São Paulo, tem exercido uma grande influência, inclusive tem levado muitos cristãos a desperdiçarem a oportunidade de testemunhar do Evangelho que transforma. Vamos ao sexto catalisador, chama-se hedonismo. E o que é o hedonismo? É a tendência a tornar o prazer individual e imediato como objetivo maior da vida. É a busca pelo prazer, e diga-se de passagem, nestes dias em que estamos vivendo, parece que está havendo como uma espécie de uma epidemia. É como se fosse uma verdadeira, como a gente costuma dizer, um vento soprando de forma destruidora de vidas, jovens, famílias inteiras sendo destruídas por causa desta busca pelo prazer. Quantos que estão em nome do hedonismo buscando prazer nas drogas, e quantos estão morrendo? Quantos que estão buscando prazer do hedonismo, mesmo para ter um corpo estético, esbelto, bonito, estão tomando anabolizantes, tomando tantos remédios que vão fazer mais mal do que bem ao seu corpo. Atrizes, artistas, pessoas famosas neste país estão morrendo, fazendo lipoaspiração em busca do prazer. Eu quero ter um corpo esbelto, atrativo, onde as pessoas me vejam, me contemplem como uma pessoa moderna, uma pessoa que realmente tem prazer na vida, que sabe o que é viver bem. Você conhece a história de pessoas que estão morrendo. O hedonismo, tendência de tornar o prazer individual e imediato como objetivo maior da vida, estão tirando a vida de muitos. Outros, até mesmo em construir riquezas, castelos, amontoar riquezas e bens. Jesus por isso disse: louco, se hoje alguém pedir a tua alma, o que tu tens preparado, para quem será? Vamos ao sétimo catalisador. Seria o sincretismo religioso. Hoje está em moda isso. Hoje está em voga. E o que é o sincretismo religioso? É a fusão de elementos culturais diferentes, ou até antagônicos, que contém traços de sua origem. Muito em voga também hoje, em nossos dias, ao ponto de confundir o verdadeiro e autêntico cristianismo, o evangelho, com esses movimentos neopentecostais, com esses movimentos neo-religiosos, com esses movimentos que estão surgindo hoje em nome da fé. Inclusive algumas dessas seitas negando até a Trindade, negando a deidade de Cristo, negando a inspiração das Sagradas Escrituras, trazendo confusão na mente de muita gente. Então, esses 7 primeiros catalisadores, que eu vou repetir: narcisismo, materialismo, comunismo, iluminismo, humanismo e hedonismo, e o sincretismo religioso, estão presentes em nossos dias, como estiveram presentes nos dias do apóstolo São Paulo. Pastor, o senhor falou que eram 8,
só citou 7. O último eu deixei por o fim, porque é exatamente o que eu quero falar agora sobre o testemunho do cristão no presente século. E eu vou denominar esse último catalisador, que é o secularismo. E o que é o secularismo? O que vem a ser isso, pastor? Dê nome aos bois. O secularismo não é outra coisa senão um mundo por oposição à vida espiritual ou eclesiástica do cristão. Nós cristãos estamos na contramão de um mundo controverso. Nós estamos na contramão, repito, de um mundo controverso. Os valores estão todos invertidos. Eu já preguei aqui várias vezes, já disse isso, você já deve ter ouvido isso que eu vou dizer. Os valores hoje estão todos invertidos. O que é bom se passa por ruim, o que é ruim se passa por bom, o que é feio se passa por bonito, o que é bonito se passa por feio, o que é alto se passa por baixo, o que é baixo se passa por alto. O certo pelo errado, o errado pelo certo. O bonito pelo feio, o feio pelo bonito. Está tudo invertido. E quando entra na vida moral do indivíduo, aí a coisa é desastrosa. Casamento hoje não é mais de macho e fêmea. 2 homens ou 2 mulheres podem se tornar uma família. Isso é inversão daquilo que Deus criou para a perpetuação da raça humana. Jamais, eu já falei isso aqui, vocês já ouviram isso, jamais 2 homens poderão procriar-se, 2 mulheres jamais poderão se procriar. Isso é anti-Deus, isso é antibíblico, isso é anti-tudo, isso é anti-família, isso é anti-sociedade, isso é anti-tudo. Nós não podemos concordar, estamos na contramão de um mundo controverso. As Escrituras, que é considerada a bússola, a Bíblia, a palavra de Deus, é um manual para que a criatura humana pudesse pautar a sua vida, reger a sua vida, orientar a sua vida, viver a sua vida realmente de modo bíblico, divino, conforme Deus estabeleceu, como forma, podemos dizer, pragmática, para a felicidade e perpetuação da raça humana. Nos dias do apóstolo São Paulo, vocês estão pensando que o secularismo é coisa do século 21? Paulo, quando escreveu na sua 2ª carta ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 4, versículo 21, ele referendou um cidadão por nome Demas, que é um subtítulo de Demétrios. E Paulo escreveu dizendo que este jovem chamado Demas, no capítulo 4 da 2ª carta, Timóteo 4:10, Paulo diz assim: porque Demas me desamparou, amando o presente século. Nos dias de Paulo, gente, esse sujeito chamado Demas, que é um subtítulo de Demétrio, da origem Demétrio, vem o seu nome, por isso Demas. Paulo diz aqui que ele amou, desamparou o apóstolo Paulo. Antes ele era um parceiro, ajudador, auxiliador no ministério de Paulo, agora abandonou por causa de ter amado o presente século. Por isso que Paulo diz aqui na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, rogo-vos, capítulo 2, versos 1 e 2, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século. Demas conformou-se com o presente século. Ah, meus irmãos, nós poderíamos nesta noite, e nesse exato momento, falar sobre muitos outros exemplos na Bíblia, de homens e mulheres, que se secularizaram, por causa do dinheiro. Ananias e Safira, um casal cristão, amaram tanto o dinheiro, que usaram
de um expediente desonesto, mentiram contra Deus ao entregar o dízimo para manter a casa e a obra de Deus, por isso foram mortos. Não pense que é coisa hoje, que é novidade, que é coisa hoje dos nossos dias, é coisa do passado. Sabem por quê? Porque a natureza humana é a mesma, porque o mesmo sangue que corre hoje na veia do homem do século 21, corria nas veias do homem do século 1, desde o início do Éden. A natureza humana pecaminosa, caída por causa do pecado, é a mesma, não mudou nada, e muda na hora que Jesus entra no coração do homem e transforma a sua vida e a sua natureza. Aí sim, aí ele se torna uma nova criatura. Então, o cristão hoje precisa de ter isso em mente. O seu testemunho no presente século, indo na contramão de todos esses catalisadores que através da história e dos séculos estão presentes em toda a história da humanidade. Não pense que é coisa do século 21. O cristão hoje, para realmente se afirmar cristão, ele é rotulado e taxado de quadrado, de antiquado, de rétrogo, que não evoluiu, que está superado, que você é cafona. Isso acontece comigo e com você em todas as áreas, em todas as camadas, em todos os níveis da sociedade, no comércio, na indústria, na faculdade, na escola onde você estuda, onde você trabalha, no bairro, no seio da sua família. Nós somos rotulados de quadrados, antiquados, porque nós não estamos de acordo com esses catalisadores. Não podemos estar de acordo, porque o nosso testemunho do cristão no presente deve estar acima de qualquer uma desses catalisadores. Nos países socialistas, a perseguição, cristãos são torturados, cristãos são mortos, cristãos são degolados, cristãos são perseguidos por causa do nome de Jesus. A ONU faz vistas grossas às vítimas, aos mártires que hoje, até agora, esse presente momento, estão sendo mortos por causa do nome de Jesus. O sincretismo religioso no Brasil é uma lástima, é uma vergonha. Um país tão belo, tão grande como o nosso, em que poderia realmente, como nos diz lá no Salmo 8, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas foi constituída uma senhora que no dia agora 12 do mês de outubro, São Paulo parou. Eu vi através da mídia que não havia mais hospedagem para ninguém, os hotéis superlotados. Aparecida, a chamada Aparecida, Senhora Aparecida, parou São Paulo. E é por isso que esta nação tem sofrido, por causa da idolatria. A Bíblia diz: não farás para ti imagem de escultura, nem do que há no céu, nem do que há na terra, nem debaixo da terra, nem debaixo dos mares. Maldita é a nação que despreza Deus como Senhor e constitui, seja lá quem for, nós como cristãos somos taxados de fanáticos, somos taxados de exagerados, somos taxados de tantos prenomes, tantos substantivos que nos dão. Porém, a nossa preocupação é conhecer a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aliás, este foi o tema e o slogan de um dos presidenciáveis. João capítulo 8: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É essa verdade que precisa de realmente ser posta em prática pela vida daqueles que confessam serem cristãos. Como cristão deve viver, andar e testemunhar a vida cristã no presente século. E eu queria terminar esta palavra
deixando a recomendação que Paulo fez aos Romanos, no capítulo 1, versos 2, principalmente. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável sobre todos os aspectos, como cidadãos, como pai de família, como filhos na condição de estarem submissos aos seus pais, como diz a palavra de Deus, Efésios capítulo 6, filhos, obedecei aos vossos pais, porque isto é bom e agradável, para que tenhas longevidade de dias e sejas bem-sucedido sobre a terra. Recomendações como a palavra de Deus nos dá, como devemos andar, como devemos viver, como devemos proceder, conforme Paulo escrevendo no capítulo 4 da carta aos Efésios, versículo 17, e eu chamo a atenção dos irmãos e dos amigos, pelo que não sejais, Paulo diz aqui, e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. É assim que nós devemos viver, é assim que nós devemos proceder, é assim que nós devemos andar na condição de cristãos. Conforme Paulo também escrevendo na sua carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 5, e eu chamo a atenção para esta outra escritura, Colossenses 4, 5, onde Paulo diz: andai com sabedoria, para com os que estão de fora, remindo o tempo, porque os dias são maus. Não podemos, desculpe-me essa ilustração, acender uma vela para Deus, que Deus não precisa de acender vela, e acender uma vela para o diabo. Não podemos servir a dois senhores. Jesus disse: não podeis servir a Deus e as riquezas, porque eu hás de obedecer a um, agradar a um e desprezará o outro. Não podeis servir a dois senhores. Não podemos ter dois pesos e duas medidas. O escritor sagrado, escrevendo na carta, no livro de Malaquias, nos diz: vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre aquele que obedece e o que desobedece. Como cristãos, como devemos testemunhar no presente século? É fácil? Eu diria que não é fácil, é difícil, porque nós estamos na contramão de uma sociedade que não teme a Deus, que não obedece à palavra de Deus, que despreza a verdade pela mentira. Finalmente, Paulo escrevendo na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1, ele diz: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Amém? Eu vou repetir esse texto, finalizando esta explanação bíblica. Finalmente, irmãos, Paulo chegou a essa conclusão. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Amém? Eu queria pedir a você que está comigo agora em casa, ou aqui nesta noite, que você baixasse a sua cabeça e você começasse a pensar: quantos destes catalisadores estão me envolvendo, estão exercendo uma influência no meu coração, estão roubando este direito, esta oportunidade, estão me deixando preso, algemado, comprometido, quanto a eu não dar o testemunho como cristão no presente século. Alguns estão debochando de você, alguns estão ridicularizando-se do seu mau testemunho. Como eu tenho dito, alguns, ao invés de estarem dando um bom testemunho, estão dando um testemunho. Eu digo testemunho porque junta a palavra triste com testemunho, aí é um testemunho mesmo.
Quantos que estão desperdiçando a oportunidade de apresentar um evangelho que transforma, que restaura, que liberta, que faz com que as pessoas se sintam atraídas a quererem este evangelho? Que lamentavelmente neste país nós vimos representantes políticos da bancada evangélica recebendo propina. Isso é uma vergonha para o evangelho, isso é uma desconstrução para o evangelho, isso é uma desmoralização para o evangelho. Pessoas em nome do evangelho, em nome do cristianismo, fazendo esse tipo de expediente desonesto, desleal. Eles pregariam o evangelho se ficassem calados, se sequer declarassem que eram cristãos. Porquanto, o que podemos fazer para que o testemunho do cristão no presente século seja positivo e não seja tão vergonhoso? Façamos nossas as palavras do apóstolo São Paulo: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo-a pela fé, pelo Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu queria nesta hora pedir que você continue de cabeça baixa, todos que estão presentes ou que estejam em casa, e eu vou orar nesse momento, para que o Espírito Santo de Deus derrame luz no seu coração, e você saia daqui dizendo: eu realmente não posso me comprometer, não posso me envolver, não posso assumir compromisso de maneira que o secularismo, o hedonismo, todos esses catalisadores, o comunismo, nada disso venha exercer influência na minha vida, mas que eu possa realmente estar livre de todos esses ismos que vêm trazer dificuldade para que as pessoas sejam identificadas como cristãos autênticos, cristãos genuínos. Pai, eu te peço agora, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo trabalhe nas mentes e nos corações daqueles que nos ouvem em casa, que nos assistem e que estão aqui presentes nesta hora, para que eles se conscientizem que nós não podemos viver de tal maneira que o mundanismo, que o secularismo venha dificultar, venha apagar e venha sufocar o nosso testemunho como cristãos. Que nós possamos vencer todas essas barreiras, possamos superar todos esses obstáculos, que possamos realmente falar o evangelho, não apenas em palavras, mas em toda a nossa maneira de viver, como nos diz a tua palavra, fazendo a tua vontade, ó Pai, que é boa, perfeita e agradável. Sim, Senhor, será assim que seremos identificados como cristãos, e não como aqueles que estão vivendo um evangelho fajuta, um evangelho sem vida, sem expressão, um evangelho que traz mais vergonha do que honras. Tem misericórdia de nós e perdoa-nos os pecados. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a todos que estiveram conosco. Esperamos em Deus estarmos juntos amanhã, se Deus assim nos permitir, para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Tenham todos um dia abençoado e até amanhã. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.